Graça e paz, meus irmãos, amém? Meus amados irmãos, nós vamos, antes da mensagem, vai ser depois? Você colocou para ser depois, né? Tudo bem, não tem problema. A gente vai dar posse à diretoria da UPA, que, graças a Deus, foi eleita ontem, e logo após a mensagem, então, depois de momentos de aviso, nós faremos esse momento. Fico muito feliz de que todos estejamos mais uma vez aqui. Nós vamos continuar recebendo da parte de Deus o texto sagrado da carta de Paulo aos Filipenses, que tem sido exposta por mim de forma sistemática aqui, de forma continuada. E nós vamos hoje, a partir do capítulo 2 de Filipenses, versículos de 1 a 4 apenas hoje, nós vamos receber a porção daquilo que o Senhor tem para nos falar. Tenho certeza que pode ser e será muito abençoador, não só para a minha vida, como para a sua vida também. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos ler nesse instante. A palavra de Deus diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos orar mais uma vez? Amado Senhor das nossas almas, nós te pedimos e imploramos, Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações neste momento em que prestamos este culto a Ti. Nós precisamos, sim, Pai, da iluminação, mais uma vez, do Teu Espírito, para que o Senhor fale conosco, nos faça aprender e nos abençoe mais uma vez através e a partir da Tua santa palavra. Fala conosco com o perdão dos nossos pecados, a que nós te oramos e agradecemos. Amém. Será que é possível? Eu não sei se você já perguntou a você mesmo, se você já pensou sobre isso, mas eu lhe pergunto, será que você acha que é possível existir unidade cristã sem humildade? Por que é que conflitos surgem? Por que é que conflitos acontecem justamente dentro da igreja? A comunhão cristã é necessária que ela comece a partir do púlpito? Ou será que a comunhão cristã precisa ter início nas nossas casas, a partir de dentro dos nossos lares? O que revela mais maturidade espiritual? São dons visíveis e apresentáveis diante dos homens? Ou será que uma disposição humilde de servirmos uns aos outros? Onde se encontra uma pessoa mais madura? É no exercício diante dos homens, diante do exercício de um dom? Ou será que é no humilde serviço que se presta um ao outro dentro de uma igreja? O quanto a nossa vida em comunhão, aqui na igreja reflete Cristo, de fato, como Ele é e como Ele pensa a vida de cada um de nós. Exatamente o que nós temos feito nesses dias, nesses domingos à noite, é expormos a carta de Paulo aos Filipenses. Eu já disse a vocês que existia uma amizade, que existia um laço
de amizade entre Paulo e a igreja de Filipos. Não era simplesmente uma igreja qualquer, mas era uma igreja que amava Paulo, e Paulo também amava essa igreja. E é justamente nesse contexto que essa carta nasce. Mesmo preso, Paulo demonstra uma profunda alegria e gratidão, como eu disse a vocês nas outras semanas, pela existência da igreja de Filipos. Era uma comunidade marcada por generosidade, por felicidade, por comunhão e pelo evangelho. Era uma comunidade que havia sido, então, não somente tratada, mas havia sido profundamente tratada pelo evangelho do Senhor Jesus através do ministério de Paulo. A verdade é que, embora a igreja fosse digna de elogios, e Paulo não os economiza, Paulo não deixa de elogiá-los, não diz exatamente o que de bom existia ali, mas embora digna de elogios, embora ela tivesse muitas qualidades, ela também tinha problemas. É o que nós vamos ver a partir de agora, nesse capítulo 2, quando Paulo começa a tratar de problemas. E como eu disse na escola bíblica hoje pela manhã, a verdade é que quando Paulo recebe notícias das igrejas, e quando os problemas são relatados, eles justamente se tornam assunto das cartas. Porque quando Paulo tomava conhecimento, tanto das notícias boas, quanto das notícias difíceis de serem encaradas em cada igreja, era justamente isso que ele entendia, que através de suas cartas, através da inspiração do Espírito de Deus, todos aqueles irmãos em Cristo, aquelas igrejas que ele havia fundado, na maioria das vezes, iria ser tratado, iria ser edificado, iria ser também exortado. Paulo via tanto virtudes quanto sabia das limitações dos irmãos de Filipos. Existiam, na verdade, disputas motivadas por ambição. Existiam naquela igreja pessoas buscando por honra e dignidades eclesiásticas, pessoas que queriam ser aplaudidas, pessoas que queriam ser reconhecidas, pessoas que queriam estar num status acima, talvez até do que tivessem condições de estar. E é justamente por isso que Paulo escreve não apenas para encorajar, Paulo escreve não apenas para elogiar aquela igreja e reconhecer o que de bom ela havia feito na vida de Paulo. Mas Paulo, quando escreve também, ele escreve para corrigir, para exortar e para fazer aquela igreja perseverar em unidade. Uma sessão nova tem início aqui nesse segundo capítulo. É um novo assunto e Paulo se apresenta disposto a oferecer, na verdade, a própria vida em adoração e gratidão por tudo que os filipenses haviam feito, como ele diz no versículo 17. Aqui ele aparece como um humilde portador da cruz de Cristo. Paulo não se apresenta simplesmente como apóstolo, impondo o próprio título. Paulo se apresenta como alguém cuja vida havia sido marcada pela cruz de Cristo, e uma vez essa vida tendo sido transformada por essa cruz tendo sido impressa na vida de Paulo, ele entendia que tudo que Deus havia feito na vida dele poderia e deveria também fazer na vida daqueles irmãos. É por isso que ele fala, é por isso que ele se dirige. E ele aqui aparece com humildade, na qualidade de portador desta cruz, de alguém que teve a vida marcada por essa cruz. E aqui ele humildemente demonstra isso, quando ele chama a atenção não para si mesmo. Paulo não diz que é ele o exemplo. Paulo não diz que com ele está a virtude. Paulo não diz que a solução da vida dos irmãos de Filipos é ele, mas ele aponta para Cristo e diz que em Cristo cada um daqueles irmãos poderia ter a própria vida transformada para a glória de Deus. Ele fala, na verdade, para essas pessoas, dizendo que Cristo, da mesma forma que Cristo abençoou a vida dele e transformou, ele poderia também, certamente deveria fazer a mesma coisa na vida daqueles irmãos. Mas ainda que seja, de fato, uma nova sessão, ainda que Paulo esteja começando aqui naquilo que na nossa Bíblia é um novo capítulo, o que nós vemos aqui é uma íntima ligação com tudo aquilo que ele vinha falando antes. Tudo aquilo que ele havia falado no capítulo 1 está também refletido aqui dentro deste segundo capítulo. No parágrafo final do capítulo que eu expus para vocês na semana passada, no parágrafo final do capítulo 1, o apóstolo expressou ardente desejo. Ele demonstrou ardente desejo a respeito do fato de que queria que os irmãos de Filipos estivessem firmes num só espírito.
Ele diz que eles precisavam ter não várias almas, mas uma só alma. Ele diz que eles precisavam lutar juntos pela fé, como está, por exemplo, no capítulo 27 do primeiro capítulo de Filipenses. Expus para vocês na semana passada, dizendo que as lutas que nós travamos não precisam e não podem ser de um irmão contra o outro, mas todos juntos lutando pelo crescimento e pela expansão da fé em Cristo. Nós precisamos nos unir. Paulo lembra isso a eles e continua falando sobre isso aqui nesse segundo capítulo. Nesse momento aqui, nesse capítulo, nos versículos de 1 a 11, hoje nós lemos apenas até o 4, mas nessa sessão inteira, que vai até o 11, ele enfatiza novamente a necessidade de haver entre os irmãos a qualidade só possível quando há verdadeira humildade de mente e disposição para o serviço. Ele começa a falar sobre uma necessidade de haver humildade no meio daquele povo. Ele continua falando sobre unidade. Ele continua reforçando o que ele disse antes, mas ele diz que essa unidade tem pré-requisitos. Essa unidade exige que algumas coisas aconteçam para que ela seja real. A unidade não vem como um pó de pirlim-pim-pim. A unidade não vem na igreja como mágica. A unidade não é simplesmente uma oração, como se fosse um passe de outras religiões, e que por esse passe tudo acontece de forma perfeita e acabada. Mas a verdade que o texto aqui nos ensina é que nesses versículos de 1 a 4, eles mostram uma natureza extremamente emocional da parte de Paulo. Paulo não nega as emoções que sentia. Paulo não deixa de usar as emoções para tentar comover aqueles irmãos, para fazer com que eles mudassem de vida e vivessem uma intimidade com Deus que eles nunca tinham tido. A intensidade desse apelo que Paulo faz parece indicar, na verdade, que entre os filipenses, ou pelo menos entre alguns daqueles irmãos da igreja de Filipos, havia certas disputas, havia problemas, havia ambição por honras e dignidades eclesiásticas, como não deveria estar acontecendo. E é isso que, a partir de agora, nesse segundo capítulo, Paulo começa a corrigir. O tema da mensagem de hoje é justamente unidade cristã. Iremos falar hoje, refletir hoje, com base nesse texto aqui que nós lemos, nesses versículos de 1 a 4, nesse capítulo 2, que justamente falando sobre unidade cristã. Porque a unidade nasce da humildade, mas ela se manifesta no serviço mútuo, no serviço que nós prestamos uns aos outros aqui, no cuidado que nós temos uns pelos outros, na forma como nós servimos uns aos outros aqui dentro. E a partir desse serviço é que nós podemos verificar, é que nós podemos experimentar se há de fato unidade a partir de dentro dos nossos corações e nas nossas vidas. A primeira coisa e o primeiro ponto dessa mensagem ressalta o fato de que Paulo faz um apelo humilde como portador dessa cruz. Ele não se arvora diante dos irmãos dizendo: eu sou apóstolo e vocês não são, eu tenho autoridade e vocês não têm. Ele não humilha ninguém, ele não se coloca como alguém que tem que dar ordens e as ordens precisam ser obedecidas, mas ele humildemente diz: as marcas de Cristo estão sobre a minha vida. E é por isso que eu posso lhes falar, é por isso que eu posso me dirigir a vocês e dizer coisas que edificam a vida de vocês, coisas que podem abençoar a vida de vocês a partir dessa mudança que Cristo fez na vida dele. É que ele se sente legitimado, capaz de falar ao povo da igreja de Filipos. E ele faz, na verdade, um incentivo quádruplo. Ele vai nesses quatro primeiros versículos desse capítulo 2, fazer, na verdade, um incentivo àqueles irmãos, baseado naquilo que está no versículo 1 desse capítulo 2. Esqueci de pedir que você ficasse com sua Bíblia aberta, mas agora eu peço, se você fechou, abra a sua Bíblia novamente, porque eu só vou pregar nesta igreja, em nome de Jesus, com sermões expositivos. Então, toda vez que você estiver aqui com a gente, deixe sua Bíblia aberta, porque toda hora eu vou estar precisando que você leia novamente o texto e acompanhe, porque vai firmar melhor na sua mente se a gente fizer dessa forma. O versículo 1 que nós lemos, então, desse capítulo 2, o versículo 1 está dito assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo,
alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Até aí, olha para cá agora. Paulo coloca, na verdade, uma conjunção que normalmente é usado, o se é usado quando se tem dúvida. Mas, na verdade, nesse contexto aqui, o que Paulo está, na verdade, colocando é uma conjunção de conclusão. Ele sabe que aquilo é real na vida daqueles irmãos. E o que é que Paulo está dizendo que é real na vida daqueles irmãos? Não há dúvida nenhuma e não há margem para dúvida quando nós estudamos toda a carta de Paulo aos Filipenses. O que nós percebemos é que a igreja de Filipos era caracterizada por qualidades excelentes. Era uma igreja que vivia extrema comunhão com Deus, extremamente capacitada. Paulo se dirige aos seus membros como amados irmãos e muito saudosos, por quem ele tinha alegria e chamava de coroa aqueles irmãos, como está no capítulo 4, no versículo 1. Ele louva de forma afetuosa, de forma emocional, nos seus sentimentos. Ele louva afetuosamente por sua comunhão com o Evangelho e por sua generosidade, como está no capítulo 1, no versículo 5. E também no capítulo 4, versículos 10, 14, 18. Como acontece com muita frequência, como se repete com muitas vezes quando Paulo escreve as suas cartas. Acontecia, porém, que havia negócios domésticos da igreja. Havia questões de casa, havia questões ali dentro, no meio daquele povo, que não eram inteiramente satisfatórios, tanto quanto era a imagem externa da igreja. Olha a situação que Paulo encontra, então, na igreja de Filipos. Era uma igreja que tinha uma imagem melhor do lado de fora. Era uma igreja que tinha, aparentemente, diante da sociedade daquela cidade, parecia que ela era conhecida como boa, como igreja que amava o Senhor. Mas Paulo identifica que, apesar dela ter coisas boas, expressando diante da sociedade de Filipos, coisas boas, valores corretos, havia questões internas, havia negócios internos que precisavam ser tratados. Havia alguns transtornos em casa. Os problemas estavam dentro de casa. Os problemas estavam acontecendo da porta para dentro. Alguns membros exigiam mais do que os outros, aparentemente. Eles estavam se irritando, talvez, uns com os outros. Alguns estavam exagerando as fraquezas de outros membros e minimizando, talvez, as virtudes de outros. Havia ali alguma deficiência naquela unidade, naquela comunhão. Mas a verdade é que não foi só Paulo, não foi somente a igreja de Filipos que viu isso, que passou por isso. Mas nós vemos, por exemplo, que Abraão, no capítulo 13 de Gênesis, enfrentou coisa parecida. Tiago, em sua carta, no capítulo 3, versículo 17, todos eles se familiarizaram, todos eles viram resultados desastrosos de desuniões, como Paulo também viu na igreja em Roma, no capítulo 13, versículo 13 de sua carta. Era um espetáculo lamentável. Havia um espetáculo lamentável que oferecia aos crentes o mundo, que, na verdade, eles se comportavam atacando uns aos outros. Eles não viam nos outros simplesmente um irmão a ser servido. Eles não viam no outro alguém que deveria ser amado, mas eles acabavam falando mal uns dos outros. E assim, o que acabava sendo afetado era o crescimento espiritual daqueles irmãos e daquela igreja, que era retardado, na verdade, porque o seu testemunho acabava sendo enfraquecido diante de algumas pessoas. Paulo conhecia mais aqueles irmãos do que nós conhecemos. Paulo tinha mais informações do que nós temos, é verdade. Mas pelas palavras de Paulo, por aquilo que Paulo pede, por aquilo que ele exige, pelas orientações de Paulo, nós percebemos tudo isso acontecendo naquela igreja de Filipos. Esse mal geralmente é fruto de inconsistência. De um lado, crentes que gostam de contar com entusiasmo as experiências espirituais, que se alegram por terem vida com Deus, que se alegram por viver uma comunhão real com Deus. E as bênçãos que recebem mostram que Deus está presente em suas vidas. A bênção da graça, a bênção da comunhão, a bênção do perdão, tudo isso acontecia na vida daqueles irmãos. Mas por outro lado, alguns deles
os frutos de gratidão, e em razão de todas essas bênçãos, parece que particularmente estávamos levando para outros caminhos, talvez para um orgulho religioso. O que Paulo realmente quer dizer, o que Paulo realmente está dizendo nesse versículo 1 desse capítulo 2, vocês encontraram coisas preciosas em Cristo. Ele está dizendo, irmãos de Filipos, quando vocês foram a Cristo e quando vocês conheceram o Senhor, não é que houvesse dúvida se em Cristo havia sido encontrada alguma exortação, não. Quando ele diz se há, pois, alguma exortação, ele tem certeza que em Cristo aqueles irmãos encontraram exortação. Eles foram exortados por Jesus, eles foram chamados a atenção para que mudassem de atitude. E Paulo lembra a eles que quando eles foram a Jesus, eles encontraram exortação. E ele mais uma vez usa o se, diz se houve alguma consolação de amor, sabendo que aqueles irmãos haviam sido consolados em amor pelo Senhor. Ele está lembrando para aqueles irmãos, dizendo quando vocês foram a Jesus, vocês não foram julgados, nem tampouco condenados por Jesus. Mas quando vocês foram a Jesus, vocês foram exortados e foram consolados em amor e receberam a comunhão do Espírito. Ele está lembrando para aqueles irmãos, todos vocês foram enriquecidos pela presença de Deus. Ele está estabelecendo um paradigma, ele está estabelecendo uma referência, dizendo se vocês foram a Cristo e receberam tudo isso da parte dele, se vocês receberam exortação, se foram consolados, mas amorosamente consolados, se tiveram comunhão do Espírito, se houve ternura e compaixão, está no tempo de vocês demonstrarem tudo isso uns aos outros. Paulo, então, está dizendo para aqueles irmãos, lembrando a cada um deles, vocês precisam, então, provar essa gratidão. Vocês precisam demonstrar que de fato receberam tudo isso de Cristo na forma como vocês tratam uns aos outros. Porque se vocês receberam tudo isso, então vocês sabem dar. Lembra do ditado, lembra da frase que diz que ninguém pode dar o que não tem? Ninguém pode dar o que não tem. Mas o que Paulo está dizendo para os irmãos de Filipos é o contrário. Se vocês receberam da parte de Jesus, então entreguem na parte de Jesus. Mais do que ninguém, mais do que qualquer outra pessoa na face da terra, nós conhecemos Jesus e nós provamos do Senhor. E o que Paulo está dizendo é que vocês não provaram para guardá-lo, vocês provaram para colocá-lo em prática. Vocês conheceram Jesus e agora coloquem isso não só nas suas vidas, mas também na vida do irmão. Toda atividade cristã verdadeira começa aqui dentro. Começa dentro. Não adianta nós ganharmos Rio Tinto inteira. Não adianta nós proclamarmos Jesus pelos 4 cantos dessa cidade. Nós precisamos começar aqui. Começar na forma como eu trato o meu irmão, começar na forma como eu consolo em amor, começar pela forma como eu exorto o meu irmão com ternura e com doçura. É justamente isso que Paulo está dizendo àqueles irmãos. Mas note que Paulo fala também de forma amorosa para eles. Ou seja, mesmo quando nós aqui dentro, em casa, estamos em falta, mesmo quando não estamos agindo conforme Jesus agiu nas nossas vidas, mesmo quando há uma desproporcionalidade entre aquilo que nós conhecemos, sabemos que devemos e precisamos fazer e aquilo que fazemos, mesmo assim precisa ser feito com amor. Paulo fala exatamente com este amor, demonstrando para aqueles irmãos, se vocês receberam, agora deem. Se vocês aprenderam, agora façam. Se vocês entenderam o que Jesus fez na vida de vocês, agora abençoe uns aos outros. E tudo isso que vocês aprenderam precisa ser derramado na vida de vocês. Escrevendo a Roma, a igreja em Roma, do capítulo 13, versículo 13, o mesmo apóstolo Paulo, ele diz, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em prostituição e dissoluções, não em contendas e em ciúmes. Ele está dizendo que isso não é mais da nossa vida.
Isso não é mais para nenhum de nós. E Paulo está dizendo: andem durante o dia. Não importa se ninguém está vendo, não importa se parece que está escondido, andem de forma diferente, sejam diferentes, porque vocês conheceram Jesus. Ninguém passa por Jesus e fica da mesma forma. Se alguém foi a Jesus, se alguém conheceu o Senhor Jesus, ou a partir daquele instante, houve um despertar carnal e humano de ódio, de indiferença, ou então nasce amor da parte de Deus pela pessoa do Senhor Jesus. E graças ao Senhor, não a nós, graças ao Senhor, não a nós, o que ficou nos nossos corações foi amor, o que ficou nos nossos corações foi ternura, o que ficou nos nossos corações foi doçura da parte do Senhor, consolo do Espírito Santo de Deus. Então agora é a hora de nós espalharmos isso aqui dentro da igreja. Primeiro, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículos 18 a 20, está dito a história daquele gadareno. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele se foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Jesus quer que a gente comece por casa. Jesus quer que a gente comece pelas pessoas que já nos conhecem. Mas acontece que, tanto quanto não era o que ocorria na igreja de Filipos, tanto quanto era o que estava precisando melhorar na igreja de Filipos, que Paulo vê, na verdade, uma inconsistência entre uma experiência espiritual, entre uma vida que, de fato, começou a ter conhecimento da pessoa de Jesus e a vida relacional dentro da igreja. É aquele tipo de cristão, aquele tipo de crente que se diz super espiritual, que sabe tudo da Bíblia, que ensina todas as coisas, que fala com muita propriedade, mas na hora de tratar o irmão, trata mal. Que não tem candura, que não tem doçura, que não tem misericórdia, que não tem compaixão, que não tem consolo para a vida do outro, mas muitas vezes tem só acusação. Acusador na Bíblia se chama diabo. Satanás, ele acusa. E Jesus derrama graça, misericórdia e amor. Mas se a gente recebeu de Jesus isso, graça, misericórdia e amor, então não é possível que dentro do coração de cada um de nós não seja isso que exista. Outros momentos, talvez ali também tivesse acontecendo em Filipos, conflitos constantes entre irmãos, que vão, na verdade, enfraquecendo o testemunho cristão. Começamos, às vezes, a ser igrejas que são conhecidas por contenda e não pelo amor, e não por misericórdia, e não por proclamar a palavra, não por uma vida santa. O que nós precisamos, na verdade, é demonstrar gratidão a Cristo. O que nós precisamos, na verdade, é demonstrar essa gratidão por meio de um amor prático para com o meu irmão. Vamos parar de teorias, vamos parar de fazer conversa bonita e agir mais. E agir com mais misericórdia, e agir com mais amor, e agir com mais compaixão. É preciso buscar paz como fruto de sabedoria que vem do alto. É preciso que a gente seja conhecido, não por ser aquele que cria a confusão, mas por aquele que desfaz a confusão. Por aquele que leva paz, por aqueles que são pacificadores, e não simplesmente guerreiros em nome de nada. Porque quem guerreia pela carne, guerreia por nada. Por uma vaidade tola de uma vida que daqui a pouco acaba. Ou acaba Jesus voltando, ou acaba com a gente indo embora, morrendo. E a gente fica conhecido pelo quê? Por ser um brigão? Por ser um lutador de boxe dentro da igreja? Não. Jesus não ensinou isso a gente. Jesus não tratou a gente dessa forma. E o que Paulo está dizendo para os irmãos de Filipos é: se vocês receberam outras coisas nobres da parte de Deus, então entreguem coisas nobres aos irmãos.
Crescimento espiritual estagnado. Por causa de contenda, é o que acontece em muitas igrejas e parece que Filipos tinha disso também. O que a gente precisa, meus irmãos, o que todos nós precisamos, é viver de modo digno do evangelho, evitando ciúme, disputa e vaidade. Todo dia a vaidade vai querer se apresentar. Todo dia a carnalidade vai dizer assim, não, o espírito vai ficar quieto, porque a minha carnalidade é quem vai se manifestar. E todo dia a gente precisa dizer, carne, você é repreendido, está repreendido em nome de Jesus. E fique quieta. E deixar que o Espírito fale. Paulo, então, aqui nesse capítulo 2, ele dá início, então, incentivando aqueles irmãos, dizendo, não foi isso que está acontecendo aí dentro da igreja. Não foi isso que vocês encontraram em Jesus. Não foi isso que Jesus deu a vocês. Mas ele lembra a eles o que foi que Jesus fez. Jesus exortou, Jesus consolou em amor, Jesus deu comunhão do Espírito. E de forma terna e cheia de compaixão. Então Paulo estabelece um parâmetro, Paulo estabelece uma referência, dizendo, foi isso que vocês receberam. Eu estou lembrando a vocês o que vocês receberam. Foi isso que vocês receberam certo. Agora vamos continuar pensando no seguinte, nos versículos 2, 3 e 4 do texto que a gente leu. Ele vai agora dar direção para aqueles irmãos da igreja de Filipos. Ele vai fazer uma tríplice diretiva. Ele vai ditar 3 caminhos pelos quais aqueles irmãos que haviam ido a Cristo e conhecido coisas excelentes, coisas maravilhosas da pessoa do Senhor Jesus, e ele estava agora dizendo, fruto daquilo que você bebeu desta fonte, fruto daquilo que você conheceu em Jesus, agora você vai saber o que é que pratica aquele que conheceu Jesus. A primeira coisa que ele ensina, e que ele vai pedir nesse versículo 2 do capítulo 2, acompanha aí na sua Bíblia, é unidade. Unidade. Completai a minha alegria. Olha só, no versículo 1 ele tinha dito, vocês provaram tudo isso em Jesus. Vocês receberam tudo isso. E agora ele diz, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então ele está falando de mentes que pensam a mesma coisa. Ele está falando de ter um mesmo amor no coração daqueles irmãos. Ele está falando de almas que estão unidas e todas estas almas têm um mesmo sentimento. Paulo está dizendo, encham a medida da minha alegria. Olha que coisa impressionante. Olha que coisa interessante e impressionante ao mesmo tempo Paulo está dizendo para os irmãos de Filipos. Ele amava aqueles irmãos. Ele estava feliz com tudo que Deus já havia feito na vida deles. Ele estava celebrando ao Senhor pelo fato de que aqueles irmãos não eram mais carnais como eram no começo da vida. Eles haviam sido edificados. Deus estava trabalhando na vida e no coração deles. Mas, quanto de Deus é suficiente para as nossas vidas aqui? Eu só vou lembrar de uma coisa, um dos atributos de Deus. Ele é infinito. Ele é infinito. Por mais que você conheça a Deus, ainda tem mais para conhecer. Por mais que você tenha aprendido, que nós tenhamos aprendido, tem mais para aprender. E o que Paulo está dizendo, eu me alegro pelo que vocês já fazem de bom. Eu me alegro por aquilo que Deus já fez na vida de vocês, mas eu estou dizendo que a minha alegria não está completa. Eu quero que vocês me alegrem ainda mais. Completem a minha alegria. Os filipenses, graças às muitas virtudes, tinham sido fonte dessa alegria, mas a medida não estava cheia. E Paulo diz, tem mais. Tem mais de Deus, tem mais para conhecer, tem mais para viver, tem mais para praticar, tem mais para negar a carne, tem mais para diminuir, tem mais para ele crescer, tem mais para ele ser grande, tem mais para a gente ser pequeno diante de Deus,
um grau mais elevado de unidade. Se havia unidade, Paulo disse, eu quero mais. Se havia humildade, Paulo dizia, eu quero mais. Se havia solicitude, ou seja, prontidão para servir alguém, Paulo estava dizendo, está pouco. Está pouco. É preciso completar esse cálice dessa alegria, enchê-lo. Porque a verdade é que de nenhum desses filipenses podia ser exigida a perfeição. Não, Paulo não está falando de perfeição. Aliás, raciocine comigo. A gente conhece alguma coisa do Senhor por causa dessa palavra, por causa da vida que o Senhor já trabalhou nos nossos corações, nós conhecemos alguma coisa. Mas se nós viéssemos a conhecer mais, se nós viéssemos a ser mais edificados, isso nos tornaria perfeitos? Absolutamente não. Então o que Paulo está dizendo não é que aqueles irmãos têm que ser perfeitos, não, ele está dizendo, vocês cresceram, mas tem como crescer mais. É como você encontrar uma criança de 10 anos, que você viu quando era bebê, e você olha e diz, oh meu filho, você cresceu e está lindo, mas você pode crescer mais. Porque de Deus, a gente tem que esperar sempre conhecê-lo e amá-lo mais. Por mais que você esteja feliz e celebrando na sua vida, de repente, um pecado que você abandonou, um conhecimento a mais que você obteve do Senhor, mas tem mais. E ele está dizendo justamente isso aqui, que alguns deles precisavam muito mais. Na verdade, por que não dizer todos eles? Paulo continua aqui nesse versículo, sendo, na verdade, de uma só mente, tendo o mesmo amor, mas com almas unidas, dizendo, olha, tudo isso pode ser melhor, vocês lembram? Vocês lembram, ou foi em aula de EBD, eu não me lembro, ou foi em alguma mensagem, quando eu disse que nós não estamos mais na fase de escolher entre o bom e o mal, entre o bem e o mal. Nós estamos agora escolhendo entre o bom e o excelente. Nós temos que melhorar um dia após o outro. Nós temos que ser mais crentes, mais obedientes, mais amorosos, mais misericordiosos, porque todo dia isso tudo é necessário. E todo dia a carne vai se voltar contra isso. E todo dia o mundo nos desestimula, dizendo não precisa ser santo, não precisa ser obediente a Deus. Você é um tolo, você obedece a um Deus a quem não vê. E contra esse discurso do mundo diariamente, ou nós nos dispomos e nos colocamos como alguém que quer crescer diariamente diante do Senhor, então nós retrocedemos. Nós somos como um carro que está subindo uma ladeira. Esse carro não tem freio. Ninguém tem vida espiritual, não se engane, meu irmão. Essa história de querer estacionar uma vida espiritual, dizendo, já está bom demais. Eu era terrível e agora sou melhorzinho, não está bom. Não, ou você está subindo, ou como um carro sem freio, se você tentar parar, você vai, na verdade, descer. Você vai retroceder. Você vai perder a comunhão. Você vai esquecer quem é Deus. Vai começar a ter gosto pelas coisas do mundo. Ou se está propositalmente querendo crescer. Ou então se está assumindo a realidade de retroceder na própria vida espiritual. O que Paulo está dizendo para eles aqui é que essa atitude de querer crescer em unidade é necessária. Porque não podemos aqui crescer como igreja, não podemos melhorar diante do Senhor, não podemos ser mais edificados se nós não estivermos juntos, se nós não estivermos unidos em torno desse propósito. Ele está falando sobre manter as mentes voltadas para a mesma coisa, de forma harmônica. Isso gera unidade, não quer dizer que ninguém pode discordar, não. A gente já fez a diferença entre homogeneidade e uniformidade. Não, nós não somos homogêneos. Nós não somos pessoas que pensam tudo igual e não precisamos disso. Mas é preciso notar que esse contexto da carta de Paulo, nesse contexto aqui, a harmonia, a unidade pela qual Paulo roga, é de natureza principalmente espiritual. É de cunho espiritual porque o nosso Deus é espírito.
Então, tudo aquilo que nós recebemos quando fomos a Jesus é de natureza espiritual, e é esse conhecimento, essa edificação de natureza espiritual que precisa acontecer de forma unânime aqui dentro. Precisava acontecer em Filipos, mas precisa acontecer nas nossas vidas também. É uma harmonia em disposição interior. É uma igreja em que se une em torno daquilo que edifica, em torno daquilo que é uno, em torno daquilo que é bom, em torno daquilo que vem da presença de Deus. É a unidade que se manifesta em todo o seu esplendor, do salmo que eu li hoje de manhã aqui no café da manhã, no Salmo 133, no versículo 1. Quando o salmista disse: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba e a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Sabe o que eu aprendo com esse salmo? Que Deus abençoa a unidade. Que Deus abençoa quem se une. Que Deus abençoa pessoas que querem ser unidas umas com as outras em nome dEle. E se Ele abençoa isso, então a verdade é que Ele não fica feliz quando nós não nos unimos. Quando cada um quer caminhar para um lado diferente, cada um quer ter uma visão diferente, e não somente isso, mas discorda sem respeito, sem amor, sem misericórdia em relação àquilo que o outro irmão pensa. Divisão espiritual, muitas vezes, está disfarçada de questões pessoais. Muitas vezes não se une por causa de questões pessoais, questiúnculas, extremamente pequenas. Questões irrelevantes, sem importância, mas que muitas vezes provocam divisão. Unidade fundamentada em disposição, amor e propósito espiritual é que nós precisamos. O testemunho. Quando nós não agimos dessa forma, o testemunho é enfraquecido diante do mundo, porque esse mundo aí fora está olhando para a gente. Esse mundo aí fora está olhando para a gente e esperando, ter um mínimo de esperança, olhando para a gente. Porque antes de olharem para Jesus, eles olham para a igreja. Eles esperam que a gente aponte o caminho. Se a gente receber um visitante desse dentro da igreja, a gente estiver se estapeando, ele vai se desesperar, porque era a esperança que ele tinha, ruindo. E a esperança, depois que ele vier e se aproximar, e nós compartilharmos o evangelho com ele, ele vai entender que a esperança não somos nós, mas enquanto ele não entende isso, ele vai esperar da gente. É por isso que nós precisamos viver uma unidade que reflete a comunhão da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como Jesus orou em João 17, na oração sacerdotal, querendo que nós fôssemos um, como o Pai e Ele são um. Olha só o nível, o parâmetro, a referência, o desafio que Jesus estabeleceu para a gente. A harmonia perfeita da Trindade, então, é o parâmetro, é a referência, é o exemplo de unidade, que nos desafia a vivermos dessa maneira e não de outra. Paulo pede unidade, e ele fala de unidade porque ele está dizendo no texto, no versículo 1, vocês foram a Cristo, vocês conhecem Jesus, vocês sabem da unidade do Senhor Jesus com Deus Pai, com Deus Espírito Santo, então vocês receberam instrução, vocês beberam dessa fonte, vocês conhecem, mas aí agora, no versículo 3, ele vai falar na verdade, no versículo 3, de um inimigo desta unidade. Ele vai falar, talvez, de uma das maiores razões para que não exista unidade numa igreja. No versículo 3, ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Muitas vezes, a unidade não acontece
Porque nós olhamos para os irmãos por qualquer motivo. Não, eu nasci no Rio de Janeiro, então eu sou superior aos irmãos. Eu não ando de bicicleta, eu ando de carro, então eu sou superior aos irmãos. Eu estudei mais que os meus irmãos, então eu sou superior aos meus irmãos. Eu tenho mais dinheiro do que os meus irmãos, então eu sou superior aos meus irmãos. Quando não há humildade, não tem como haver unidade. O que Paulo está dizendo é que nada dos irmãos de Filipos deveriam fazer por partidarismo, ou seja, para de defender as tuas ideias sozinho. Irmãos de Filipos, não defenda as suas ideias sozinhos, não busque vanglória, não fique querendo ser aplaudido o tempo inteiro, não fique querendo homenagem o tempo inteiro, mas por humildade. Se ele diz, nada façais, nem por partidarismo, nem por vanglória, mas façam por humildade, considerando, olha o que ele diz, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Aí você vai dizer assim, mas pastor, se eu fizer isso, vão pisar em mim. Porque eu vou desenvolver um complexo de inferioridade, vou considerar os outros superiores a mim e vão pisar em mim. Você não percebeu uma coisa se você está pensando isso. Ele está dizendo para todos. Ele está dizendo para todos os irmãos de Filipos. Preste atenção. Considerem cada um os outros superiores a si mesmos. Se eu entrar num paiol, numa junção, num ajuntamento de um monte de gente orgulhosa, soberba, autoritária, se eu for todo humilde e baixar minha cabeça no meio desse povo, de fato, eles vão pisar em mim. Mas Paulo está dizendo para todos, cada um considere o outro superior. Então, se todos ouvirem em unidade o conselho de Paulo na igreja de Filipos, o que vai acontecer é que não vai ter ninguém para pisar na cabeça do outro. Porque todos estarão olhando para o outro e dizendo, ele é superior, ele é superior, ele é superior, ela é superior, ele é superior, eu vou servir, ele é melhor do que eu. Paulo está dizendo para todos eles e não simplesmente para alguns. Numa igreja ou numa comunidade cristã, no meio do povo de Deus, considere cada um os outros superiores a si mesmo. Estão todos em unidade, estão dizendo, eles são superiores e eu vou servi-los. Esse foi o critério de ser grande que Jesus deixou. Você quer ser grande, meu irmão, não vá fazer, não é obrigado a fazer teologia, não. Você quer ser grande, não vai fazer curso disso, daquilo, não é isso no reino de Deus que torna ninguém grande. Mas Jesus disse que quem quer ser grande tem que fazer o quê? Servir. O reino, nessa pirâmide do reino, ela está invertida. Grande é quem serve. Grande é quem considera o outro superior a si mesmo. Unidade não se realiza de graça, do nada, sem querer. Só se realiza se houver humildade. Ele estabelece o parâmetro, então, no versículo 1, dizendo, vocês foram a Jesus, vocês conhecem Jesus, vocês receberam coisas maravilhosas, agora espalhem isso dentro da igreja. Vocês precisam ser unidos a partir daquilo que vocês conheceram de Jesus, e a forma de serem unidos é sendo humildes, é não sendo arrogantes, é não fazendo nada por vanglória nem partidarismo, porque não existe como haver unidade se não for dessa forma. Para Paulo, essa virtude está associada com a ternura de coração. Para Paulo, ser humilde é sinônimo de ternura de coração, de bondade, de mansidão, de longanimidade, de gentileza. É essa condição que surge quando cada membro da igreja se considera inferior aos demais. Então não tenha medo de buscar humildade, não tenha medo de baixar. Porque é quando nós entendemos que todos, diante de todos, está a exigência de que baixem também. De que parem de se sentir superiores, então não vai ter quem lhe pise. E quem lhe pisar será esse o errado e o que está impedindo a unidade, a comunhão.
Paulo mesmo, o próprio Paulo, cresceu na graça. O menor dos apóstolos, ele mesmo diz, ele mesmo se chama, o menor dos santos e o principal dos pecadores, o homem que em Romanos 7 se chama de miserável pecador. Até hoje, mais de 2.000 anos depois, a gente está falando do que o Como escreveu. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 19, está dito: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo falando também. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 2, com toda humildade e mansidão, ele diz, com longanimidade, suportem uns aos outros em amor. Não é suportar com o ódio descendo pelo canto da boca, não. É suportar e dizendo, eu lhe amo, Jesus vai me ensinar a lhe amar, nem que seja no fim da vida, mas eu vou lhe amar. O mesmo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia. A roupa de vocês precisa ser misericórdia, ele escreve aos Colossenses. A roupa de vocês precisa ser bondade, humildade, mansidão e longanimidade. E diz em Romanos 12, versículo 10, amai-vos. Se amem. Ama o irmão que está do seu lado, na sua frente, atrás de você. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Honra não, pastor, honra é para o outro. Honra não, meu irmão, honra é para o outro. Não precisa me aplaudir, aplauda o irmão fulano. Mas não uma fila de gente que quer ser aplaudida. Mas não uma fila de gente que quer ser honrada sem ter feito nada às vezes. Sabe qual é a definição de servo inútil? É quem faz o que tem a obrigação de fazer. A gente faz o quê na vida da gente cristã? A gente faz o que a gente tem a obrigação de fazer. A única coisa que a gente faz é o que tem a obrigação de fazer, demonstrar gratidão por tudo que Jesus fez. Não tem ninguém super crente aqui, não. Não tem ninguém super poderoso, cheio de crédito com Jesus. A gente tem débito com Jesus. Então, todos nós precisamos nos ver dessa forma, como Paulo vai dizer em Romanos 7, 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nunca perca de vista. Nunca perca de vista, meu irmão, que você é um pecador. E isso vai lhe ajudar a você não acreditar no que a carne fica dizendo que você é o bonzão, que você é o que louva, que você é o que prega, que você é o que faz tudo melhor do que todo mundo. Não acredite nisso. Isso atrapalha a unidade, impede a humildade. E faz com que simplesmente nós sejamos escravos de ambição, de vanglória, de tudo que não presta. Nós precisamos de uma humildade que seja produzida pela graça de Deus. Alguém que entende que recebeu de Deus essa graça e por isso tem que dar. E por isso passa essa graça para frente. Ambição egoísta destrói relacionamentos na igreja. E Paulo olhava para aqueles irmãos, certamente, e ficava pensando, Deus já fez tanta coisa na vida de vocês. Deus já abençoou tanto a vida de vocês. Simplesmente não parem. Simplesmente não desistam. Simplesmente sigam lutando contra vocês mesmos em busca dessa unidade. E se for preciso se tornar humilde, peça isso a Deus. Peça isso a Deus. O que nós precisamos de fato é reconhecer essa pecaminosidade e a nossa dependência da graça de Deus. Ninguém aqui, nenhum de nós pode viver sem isso. Competição, meu irmão, deixa para a Olimpíada, sabe? Deixa para a Copa do Mundo, deixa para o Campeonato Brasileiro, não vamos nem falar de futebol hoje. O Flamengo perdeu. Deixa a competição para fora da igreja em nome de Jesus. Aqui, competição não, meu irmão. Quer competir, vira atleta, irmão.
Quer competir, virar atleta, irmão. Dá a porta para fora. Aqui não tem atletismo, não. Você não vai ganhar medalha aqui por isso, não. É mais fácil ganhar uma disciplina por estar competindo e querendo humilhar pessoas aqui dentro. A gente precisa se ver, meus irmãos, como corpo. Paulo usou essa metáfora fantástica, lembrando a gente quanto funções diferentes no corpo acontecem, mas toda parte do corpo precisa da outra. Ou você está disposto a abrir mão do seu dedinho. Está disposto a abrir mão? Venha para cá que eu trago uma peixeira e eu vou arrancar o seu dedinho, já que você abre mão dele. Você abre mão de uma unha. Já perderam unha? Dói. Nada. A gente abre mão do corpo. Então a gente nunca vai olhar para nenhum irmão e dizer, vamos abrir mão dele. Nunca. Nunca. Abrir mão de ninguém. Depois que Paulo estabelece o parâmetro, a referência, o paradigma, no versículo 1, que ele diz, se eu posso exigir isso de alguém, meus irmãos de Filipos, é de vocês. Vocês conhecem Jesus. E eu estou dizendo a vocês que vocês precisam viver em unidade. Mas para isso vocês precisam humildade. E se vocês foram a Cristo e vocês querem unidade, vocês conseguem humildade, acontece na vida de vocês o que Paulo expressa no versículo 4 do texto. Veja comigo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Você quer lutar por alguma coisa? Você quer guerrear na sua vida por alguma coisa nobre, por alguma coisa que vale a pena? Lute pela vida de seu irmão. Defenda seu irmão. Olhe para a vida de seu irmão e diga assim, o problema dele é meu. A dor dela é minha. Mas viver lutando simplesmente pelos sonhozinhos que a gente tem, pelos desejozinhos, bem pequenininhos, medíocres às vezes, isso não é vida para cristão. Se alguém tem o seu irmão na mais alta conta, na mais alta estima, se considera e ama o próprio irmão, então, na verdade, ele vai se empenhar e buscar os interesses do irmão, a vontade dele, não a própria. O apóstolo não está dizendo com isso que ninguém tenha interesses pessoais e que eles não devem existir. Não, ele não está dizendo isso. Nós temos nossos interesses que são só nossos, mas ele enfatiza que há os interesses que beneficiam todo o povo de Deus. E esses interesses têm primazia, têm preferência, eles devem ficar por cima. Ele enfatiza, na verdade, o mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ter amor pelo meu irmão, na mesma medida em que eu tenho amor pela minha própria vida. A gente é melhor em amar a si próprio. A gente normalmente é melhor em defender a própria causa. Mas pensar no que o outro está sofrendo e passando, a gente não é muito bom nisso, não. Quanto mais alguém percebe que Cristo amou o irmão, preste atenção a isso. Quanto mais eu tenho noção e tenho consciência do quanto Cristo lhe amou, meu irmão, maior valor para mim você vai ter. Quanto mais eu lembro disso, do quanto você é precioso, preciosa para Deus, mais importância e mais serviço eu vou querer
prestar a você. Mas, quando eu não lembro que você também é objeto do amor de Deus, é fruto do amor de Deus, então só vem na minha mente que eu sou amado, que eu sou querido, que eu sou abençoado. E eu esqueço completamente de você. A unidade, ela vai ser promovida, segundo Paulo ensina, junto com a comunhão. E que tudo isso se manifesta diante do mundo. Da mesma forma, preste atenção a isso, da mesma forma que os nossos erros ficam diante dos olhos das pessoas que estão aí fora, quando a gente acerta, eles também enxergam isso. No ano 312 depois de Cristo, ou seja, 312 da era cristã, depois do Império Romano ter passado 312 anos perseguindo os cristãos, um imperador chamado Constantino resolve publicar um decreto dizendo que agora era proibido perseguir os cristãos. Os historiadores estimam que a população de cristãos do Império Romano naquela época era só de 10%. 90% não admirava, não amava Jesus e não queria saber de Jesus. Mas aqueles 10% dentro do Império Romano eram mais influentes do que os 90%. Eles tinham testemunho. Eles tinham vida com Deus. Eles eram conhecidos por terem amor uns pelos outros. E tudo que eles tinham era comum. Era uma vida de cristianismo de verdade. E que impactava a sociedade. A ponto do imperador dizer, são só 10%, mas ninguém pode persegui-los. Mas não. Essa unidade, essa humildade e essa capacidade que Paulo chama de solicitude, de prestar serviço ao outro. E isso é o que Deus quer, deseja para cada um de nós. No Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 34, está dito: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. O resumo dessa mensagem, o resumo do que Paulo diz aqui nesse início desse segundo capítulo à igreja em Filipenses, é Deus não está pedindo a gente nada que antes ele não tenha entregue a cada um de nós. Tudo que Paulo está pedindo à igreja de Filipos é: entreguem para outras vidas o que vocês receberam de Jesus. Foi amor em Jesus, entreguem amor. Foi serviço de Jesus, sirvam. Foi misericórdia em Jesus, então sejam misericordiosos. É simples. Mas o pecado dentro da gente atrapalha tudo. Egoísmo e indiferença são dois problemas gigantescos. Mas a solução para esses dois problemas é um amor sacrificial, moldado pelo exemplo de Cristo e nada mais. No início desse capítulo 2, dessa nova sessão, o que Paulo faz então é lembrar aqueles irmãos dizendo: olha, eu estou falando para vocês porque Cristo imprimiu isso na minha vida, foi isso que o Senhor Jesus fez. E por isso eu posso pedir cada uma dessas coisas. Ele chama atenção não para ele próprio, mas ele chama atenção para Jesus. E ele apela de uma forma emocional. Ele não nega as próprias emoções e os sentimentos que ele tem em relação àquela igreja. E ele pede a eles que eles vivam em unidade. Uma unidade que só vai acontecer através da humildade. E uma humildade que vai levar ao serviço daqueles irmãos entre si e diante daquela sociedade. A unidade cristã, então, a unidade cristã que Paulo tanto fala aqui no início dessa carta, que a gente tem falado sobre ela por isso, nasce dessa comunhão com Cristo. É fruto simplesmente disso. Ela cresce pela humildade, pela disposição e se manifesta nesse cuidado mútuo. Pare de discursar sobre amor. Comece a servir. Pare de provar. Porque o Deus santo e todo-poderoso, que tem toda a moral do mundo, teria toda a moral do mundo para simplesmente dizer que nos ama e nós crermos nisso,
A Bíblia diz em Romanos que ele provou o amor que ele tinha por nós, quando enviou o próprio Filho para morrer na cruz. Então nós não estamos mais em tempo de discurso. Nós não estamos mais no tempo de ficar criando teorias sobre amor. É hora de olhar para o meu irmão do lado. Aquele que me chateia, aquele que às vezes não gosta de mim, aquele que me persegue, e dizer, eu vou lhe amar em nome de Jesus. Desafiar-se. Não para diminuir ninguém, mas para acolher, para amar e para servir. Onde essas virtudes florescem, onde elas crescem, a alegria é completa. Não se iluda. Quando a gente fala de considerar os outros superiores a você mesmo, quando a gente fala de amar o outro, de servir ao outro, meu irmão, minha irmã, eu espero em Cristo que você já tenha provado da alegria que é servir o outro, da alegria que é poder ajudar o outro na hora que ele está precisando. Simplesmente provar dessa possibilidade de ser útil na vida do irmão. E você vai descobrir que isso é muito melhor, infinitamente melhor, do que qualquer ato de desobediência, de vanglória, de orgulho, de qualquer outra coisa que a carne possa sugerir para a gente. Vamos fortalecer o nosso testemunho como igreja. Vamos glorificar a Deus e revelá-lo ao mundo, mas não por causa de um discurso no domingo à noite, mas por causa de um amor que durante a semana inteira é exercitado. Santo e poderoso Deus, amado Senhor das nossas almas, nos causa constrangimento, Pai. Como é pouco o que o Senhor pede, e é muito menos o que nós temos entregado a Ti. Nós somos bons em falar. Muitas vezes nós fazemos discursos belíssimos. Nós sabemos interpretar a Tua palavra. Nós sabemos dizer qual é o caminho. Mas muitas vezes nós temos nos perdido nesse caminho. Muitas vezes é indiferença que o nosso irmão tem recebido da nossa parte. Muitas vezes é um julgamento ácido que corrói a alma tanto do julgado quanto daquele que julga. Muitas vezes nós temos esquecido que o caminho é o Senhor e nós temos criado os nossos próprios caminhos andando em solidão, mas achando que estamos fazendo sucesso, arrasando com tudo, quando na verdade só estamos nos distanciando de Ti. Deus, tanto quanto a igreja de Filipos, nós que somos a Tua igreja hoje à noite aqui em Rio Tinto, nós também queremos reconhecer o nosso pecado diante do Senhor, de tantas vezes termos tido a oportunidade de servir uns aos outros e temos negado isso, Pai. Nós temos buscado aplauso, nós temos buscado homenagem, nós temos buscado reconhecimento e não queremos reconhecer ninguém, Senhor, tantas vezes. Nós temos sido muito mais pecadores do que nós deveríamos ser depois de tanto tempo, já tendo conhecido o Senhor, já tendo provado da Tua presença. Nós já éramos para ser algo melhor, Pai. Mas nós não temos a quem apelar nesta noite. Nós não temos a quem recorrer. É o Senhor. É do Senhor que nós precisamos de novo. É com o Senhor que nós queremos voltar a caminhar. É o Senhor que sempre está disposto a nos fazer trilhar o Teu caminho novamente. Cuida, Pai, socorre-nos nas nossas debilidades. Socorre-nos nas nossas limitações. E não nos deixe assim, Senhor. Não nos deixe assim.
mas nos anima com teu amor, com a tua graça, com teu perdão. Porque nós queremos continuar e iremos continuar com o Senhor. Fica conosco e nos abençoa, apesar de nós. Em nome de Jesus. Amém.